locatário pedir o ponto e abrir um comércio igual ao meu. Pode isso, doutora? Essa foi a pergunta de um cliente. Se você é locador, inquilino ou advogado, vamos ver se ele tem direito a ser indenizado pela perda do ponto. Se o locador não quiser renovar a locação, a lei exige que o imóvel se destine à exploração de ramo de comércio distinto do que exercia o inquilino. Isso é para evitar que o locador tome a clientela do inquilino, se beneficiando do fundo de comércio que ele não construiu, enriquecendo-se com o trabalho do inquilino, o que é imoral. Os clientes do inquilino, por comodidade, poderiam continuar procurando o mesmo imóvel. Para esses clientes, é irrelevante quem está explorando o negócio. Nesse caso, fica difícil para o inquilino transferir a clientela para outro local, para um novo local onde se instalou. Você se preocupa quando entra na lanchonete quem realmente está exercendo aquele negócio? Não. A lei não pode proibir totalmente que o locador exerça no local a mesma atividade do inquilino. Mas se o locador fizer isso, exercer a mesma atividade do inquilino, deve indenizar o inquilino pelo fundo de comércio. No entanto, essa indenização não é necessária se o locador exercer atividade diferente da que o inquilino exercia no local. Essa é a única consequência para o locador. Irá indenizar o inquilino despejado pelo fundo de comércio deixado no imóvel. Existe outra situação em que o locador pede o imóvel para exercer atividade semelhante da que exercia o inquilino. Como, por exemplo, o locador quer exercer no local uma lanchonete onde o inquilino locatário explorava um restaurante. Nesse caso, deve-se verificar que a atividade que o locador pretende exercer vai se beneficiar com a clientela do inquilino despejado. Se o locador for se beneficiar com a clientela do inquilino despejado, deve ser proibido de retomar o imóvel ou ser condenado a indenizar. Não dá para trazer aqui todas as situações possíveis. Cabe ao juiz, no caso concreto, diante da prova produzida e do seu prudente arbítrio, decidir a questão. A lei fala do mesmo ramo do inquilino, que deve ser interpretado de forma a abranger atividade semelhante ou relacionada. No caso da lanchonete do restaurante, pode ter o mesmo padrão de cliente. Então, vai sim se beneficiar com a clientela. A lanchonete recebe uma quantidade X de clientes para almoçar. O restaurante também. Então, consequentemente, vai haver um benefício. Por isso, deve abranger atividades semelhantes ou relacionadas. Existe uma exceção admitida pela jurisprudência do STF, súmula 481. Veja. É permitida a retomada para o mesmo ramo explorado pelo inquilino quando a locação também envolve o fundo comercial. O fundo comercial com as instalações e objetos. Isso é o caso dos imóveis que, pelas características físicas, só servem para determinado ramo de negócio. Vamos ao exemplo prático: postos de gasolina, cinemas, teatros, hotéis e outros. Nesse caso, que para mudar o ramo de trabalho é muito caro, o inquilino, quando aluga esse tipo de imóvel já preparado para exercer uma determinada atividade comercial, como posto de gasolina, que é o caso mais comum, já pode ficar ciente da possibilidade do locador pedir
o imóvel para exercer a mesma atividade, para a continuação do negócio. Se o locador pedir a desocupação do imóvel para exercer a mesma atividade, não tem como falar em indenização, pois o imóvel foi alugado com os equipamentos para exercer aquele negócio, como é o exemplo mais comum, que é o posto de gasolina, que já era um posto de gasolina quando foi alugado. Agora, se o inquilino construir alguma benfeitoria ou os equipamentos lhe pertencerem e se ele não tiver como renovar o contrato, terá direito à indenização. Mas, se tiver cláusula isentando o locador de indenizar, que eu já fiz vídeo sobre esse assunto no canal, vai lá e maratona a playlist, você vai encontrar muita coisa boa. Você não terá a obrigação de indenizar. Se tiver cláusula contrária, isentando o locador de indenizar o inquilino sairá do imóvel com mãos abanando. Veja esse parágrafo. No passado, havia discussões intermináveis quanto à natureza jurídica do contrato de autorização de uso de espaços em shopping centers. Mas a lei do inquilinato atual enterrou essa discussão. A lei atual acabou com as dúvidas e pacificou o conflito e não deixou margem à divergência quanto à natureza jurídica do contrato, que é de locação. Nas locações de espaço em shopping, o locador não pode recusar renovação do contrato com fundamento no inciso 2, que diz, veja, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Não pode fundamentar a recusa à renovação nesse artigo. Alguns doutrinadores falam que essa norma é inconstitucional, já que proibia o proprietário de livremente dispor de seu patrimônio. Mas esse argumento não resiste à realidade, pois nunca o direito à propriedade foi absoluto. Sempre foi limitado ao interesse social. Sempre. Essa é apenas mais uma restrição entre tantas. A lei proibiu a retomada do imóvel em shopping centers para o uso do próprio locador ou de seu cônjuge, ascendente ou descendente. Isso é uma boa norma. Eu vou explicar por que é uma boa norma. Isso é para dar estabilidade aos comerciantes de shopping. Mas o proprietário do espaço pode exercer a retomada para realizar obras que aumentem o valor do negócio. Imagina comigo, o empreendedor de um shopping percebe que sua clientela está sendo drenada para o empreendimento concorrente em razão do empreendimento dele não ter área de lazer para os filhos dos consumidores ou para os animais de estimação. Para construir um playground parecido com o shopping concorrente, o empreendedor pode recusar renovar os contratos, com a alegação de que precisa do espaço para fazer um playground ou um pet friendly parecido com o shopping concorrente, um parque infantil ou um espaço que aceita animal de estimação. Tudo isso no interesse do negócio que ficou ultrapassado. Nesse caso, a lei demonstrou ter conhecimento do mercado. Há pouco tempo atrás, não muito tempo, uns 10 anos atrás, era para as criancinhas que os pais queriam que tivesse um parquinho. Hoje o parquinho já não é tão necessário, agora é o espaço para o animalzinho de estimação. Isso é para preservar o interesse de ambas as partes.
empresário e empreendedor. O interesse do empreendedor é construir um local, equipá-lo e administrá-lo no interesse comum dos lojistas e dos consumidores, atraindo cada vez mais clientela para o local. Como sabemos, o empreendedor vende ao lojista a freguesia em potencial que se espera atrair. O que não seria justo é que o empreendedor pudesse retomar o espaço, a loja, para comercializar, fazendo concorrência com os lojistas, fazendo concorrência com os demais lojistas. Com o passar do tempo, novas discussões foram surgindo para debate sobre as locações em shopping. A primeira questão foi a evolução do caráter econômico desses empreendimentos. As lojas são vendidas a terceiros, o que fará surgir um condomínio edilício, com todas as suas regras. Se um dos condôminos aluga a unidade que ele pertence, a relação jurídica é de locação típica e não se aplica às regras criadas para os shoppings. Há empreendimento em que todas as lojas são destinadas à exploração do mesmo ramo de comércio, como, por exemplo, equipamentos e artigos para a informática ou compra e venda de veículos. Nesse caso, também as propriedades pertencem a proprietários diversos e o regime será de condomínio edilício. E as lojas alugadas eventualmente a terceiros irá se submeter a regras comuns da locação típica. Outra discussão que diz respeito à ação renovatória ajuizada pelos locatários contra o locador discutindo o novo aluguel a vigorar durante o contrato renovado. Aguarde, porque iremos analisar as ações renovatórias e vamos nos aprofundar sobre o reajuste do aluguel, principalmente com relação ao critério a ser analisado, a ser utilizado. O shopping tem relevância social e econômica, e por isso os julgadores devem levar em consideração quando forem resolver questões que envolvem shoppings. Convém citar questões que envolvem o shopping quando vários empreendedores se associam, dividindo entre eles quinhões ideais do conjunto que é comum a eles. Nesse caso, as regras aplicadas é a de condomínio edilício. Leia esse parágrafo. A lei diz sobre a indenização que deve ser paga ao inquilino, não só pelas despesas de mudança, mas também pela perda do fundo de comércio. Nisso inclui danos emergentes e lucros cessantes. O fundo de comércio, que hoje é fundo empresarial ou estabelecimento, é uma universalidade integrada por bens materiais e imateriais, entre os quais se inclui a clientela, que é, sem dúvida, o maior patrimônio do comerciante, conquistado durante vários anos com seu trabalho. O valor econômico da clientela deve ser avaliado com redobrado cuidado para calcular a indenização a ser paga, o que deve ser avaliado com perícia técnica sofisticada. Os danos emergentes se referem às despesas de mudança ou qualquer outra, desde que comprovada a necessária transferência do estabelecimento. Já os lucros cessantes é o que o lojista deixou de ganhar. São arbitrados por estimativa, considerando o valor do ponto e a clientela. A lei também fala sobre a desvalorização do fundo de comércio, o que nos faz imaginar é que o inquilino não perdeu o que conquistou, podendo transferir para outro local. Mas pode ocorrer também que a retomada resulte
na perda total do fundo de comércio. Nesse caso, a indenização é integral, total e intensificada. A obrigação de indenizar recai sobre os ombros do locador quando se trata de retomada por proposta melhor de terceiros. Não, isso não é interessante. Isso porque o benefício auferido pelo locador, auferido pelo novo aluguel, pago pelo terceiro, é consumido em geral pela indenização devida ao inquilino anterior. A reparação que a lei estabelece é ampla para recompor integralmente o patrimônio do inquilino despejado, que será devida em situações específicas. A primeira é quando a renovação não se dá por proposta de terceiro em melhores condições. Vamos estudar nesse vídeo mais na frente. É justificada a reparação, pois o inquilino foi rejeitado, atropelado, para atender interesse exclusivamente do locador, que ficou atraído por proposta melhor de terceiro. A resistência à renovatória tem um nítido conteúdo especulativo. Nesse caso, quando a retomada tem um nítido conteúdo especulativo, a recomendação é que o inquilino seja recompensado, pela perda do fundo de comércio. A segunda hipótese é quando o locador deixa de dar o destino declarado na retomada no prazo de 3 meses da entrega do imóvel. Ele declarou na retomada que iria fazer obra e não faz a obra. O prazo que o locador tem para dar o imóvel o destino declarado é o prazo de 3 meses da entrega do imóvel. Mas não há previsão de qual o tempo mínimo que o retomante teria para usar o imóvel declarado no pedido de desocupação. Essa omissão da lei pode gerar abusos. Imagina comigo. O exemplo é que a retomada tenha se dado para o uso do próprio retomante, para o uso do próprio locador. O locador passa a exercer no imóvel ramo distinto do declarado, anteriormente explorado pelo inquilino. Teria ele que se instalar no imóvel no prazo de 3 meses da entrega do imóvel. Mas por quanto tempo deveria ali permanecer? Diante da omissão da lei, pode o inquilino se valer do artigo 44, inciso 2, que tipifica como um ilícito deixar o retomante dentro do prazo de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3 do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado, ou usando, não fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Esse artigo se refere à retomada de imóvel residencial para o uso próprio do locador, cônjuge, ascendente ou descendente. Mas os doutrinadores acreditam que essa regra pode complementar a regra do artigo que estamos analisando. Nesse caso, o retomante teria que usar o imóvel para o fim declarado na retomada pelo prazo mínimo de 1 ano, no exercício da atividade que alegou para justificar sua resistência à renovação, para justificar sua resistência à pretensão da renovação do contrato pelo inquilino. Seja como for, cabe ao juiz, diante da omissão, examinar o caso concreto para decidir com seu prudente arbítrio e com sua experiência comum dos fatos da vida se fica ou não caracterizado o abuso de direito e a retomada insincera do imóvel, considerando, inclusive,
fatos ocorridos posteriormente. Todas essas brechas, todas essas lacunas foram resolvidas, ficando o locatário muito mais protegido. Agora, o inquilino tem instrumentos eficazes para ser ressarcido integralmente, caso o locador abuse do seu direito de propriedade. É claro que o locador ficará exonerado da indenização se ocorrer caso fortuito ou circunstâncias de força maior. Já expliquei um vídeo aí para trás, que eu não sei qual, maratone que você vai achar. Se ocorrer caso fortuito ou circunstâncias de força maior que impeça ou adie a ocupação ou realização da obra, o que deve ser comprovado. Já expliquei caso fortuito ou força maior, tá em algum vídeo aí anterior, que eu não sei qual. Mas se você maratonar, você vai achar. Esse parágrafo, ele foi modificado quando foi aprovado pelo Congresso. O texto era da seguinte maneira, vou ler para você. O locatário terá direito à indenização para o ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras destinadas pelo poder público, o que declarou pretender realizar. Esse parágrafo foi vetado e evitou diminuir o fundo de comércio. A lei atual, que se manteve graças ao veto presidencial, obriga o locador a indenizar o inquilino nas verbas que já elencamos. E é o caso quando a locação não se renova em razão de proposta melhor de terceiro. Assim, o locador é recompensado pela perda do fundo de comércio. O locador não poderia ficar no prejuízo para satisfazer interesse pessoal do locador. Interesse patrimonial exclusivo do locador. Ele passaria a receber aluguel maior do que o oferecido pelo inquilino. Nesse caso aqui também foi evitada fraude. O locador poderia conseguir, colunhado com terceiro, com alguém, uma proposta melhor, bem mais elevada que a do inquilino, só para despedi-lo, só para despejar o inquilino do imóvel. Se não houvesse a mudança da redação do parágrafo da lei, nenhuma indenização seria devida ao inquilino, caso a locação não fosse renovada por proposta melhor de terceiro. O ressarcimento ficaria restrito à hipótese do locador não dar o destino declarado na retomada, o destino alegado na retomada. Essa regra, se não tivesse sido mudada, colocaria em risco os inquilinos, que poderiam perder o seu fundo de comércio com facilidade e sem qualquer indenização e sem uma razão eticamente sustentável. Nessa interferência do Poder Executivo, ao vetar esse parágrafo, protegeu o fundo de comércio. Se você entendeu, deixe nos comentários. Se você não entendeu, também deixe nos comentários. Me diga qual é a sua dúvida, que eu, na medida do possível, irei responder. Não deixe de comentar, compartilhar com um amigo e maratonar a playlist. Nós não terminamos por aqui, porque eu vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras
a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrantaste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não me retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitas um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Oh, glória a Deus, os salmos são tão maravilhosos, tão lindos, tem mensagens incríveis. É uma forma de adorar ao Altíssimo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. E que esse salmo fale contigo, te abençoe e te guie na palavra do Senhor. Se você não tem uma Bíblia, compre. Isso é o livro de instruções do ser humano. Leia, peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais e você consiga enxergar a verdade. Até o nosso próximo encontro.